Então, vamos lá. Ondulatória. Quando eu estou falando de ondulatória, eu estou falando do quê? De ondas. A vá, né? Opa, cadê? Eu estou falando de ondas. E aí nós precisamos lembrar o que é uma onda. Uma onda é uma perturbação de um meio. Tá? Você pode falar que é uma perturbação periódica de um meio, para ficar mais bonito ainda. Ou seja, uma que se repete conforme o tempo vai passando, ela vai se repetindo sempre da mesma maneira. Para ficar mais bonito. Mas é uma perturbação de um meio. Tá? Outra coisa extremamente importante das ondas é vocês lembrarem que onda só transporta energia. Onda não transporta matéria. Para você lembrar disso, lembra quando você está tocando um violão, se alguém toca violão, e eu estava balançando uma corda, quando vocês brincavam lá de balançar, fazer a cobrinha assim, com a corda, sabe, para as pessoas ficarem pulando, e aí se relava lá, perdia, saía, sei lá como vocês brincavam disso. A corda, ela se mexe em volta da sua mão, mas ela não sai de um lado e vai para o outro, a corda não sai voando. Quando você toca o violão, na hora que você bate a corda no violão, a corda não se move de um lugar para o outro, ela não vai uma parte da corda para o outro lado, ela só vibra, tá? Ela só oscila. Então, ondas... Não, aqui não, né? Ondas transportam apenas energia. Professor, quando eu ia pra praia em Camboriú, eu ficava lá igual um bobão na aguinha, e a onda me arrastava. O que te arrasta não é a onda, é a correnteza. Tá? Correnteza ou corrente de ar, corrente de marítima, tá? Então, se tem algum tipo de movimento de matéria, tá? Que não seja um movimento oscilatório que vá e volte para a mesma posição, eu estou falando de correnteza. Então, correnteza, corrente de ar transporta matéria, né? Transporta, vem a corrente de ar frio que veio de não sei de onde e vai mudar o clima aqui na região. Aí transporta, onda não. Para a gente falar de onda, vamos desenhar uma ondinha. Oh, meu Deus! Vamos desenhar a nossa ondinha do sucesso. É que eu estou apanhando aqui para o negócio, para régua. Vamos desenhar a nossa onda para falar dos pontos principais da onda. Então, aqui. Então vamos imaginar uma onda clássica. Quando ano passado, acho que foi eu que passei esse conteúdo para vocês, ou foi? Não, acho que fui eu. Perguntava o que é uma onda, e vocês faziam assim com a mão. Tá? A transmissão deve ficar tudo cagado aí quando eu faço isso, mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Que dá aquela balançadinha da mão. Bom, quando eu vou desenhar essa onda clássica, vamos dizer assim, fazer uma ondinha aqui. Opa. Fazer a continuação dela aqui. Vai sair tudo torto, gente, mas é o que tem para hoje, tá? É o equipamento aqui. Já temos uma onda e era para ser tudo igual, tá? Altura para cima, altura para baixo. Não é, mas era para ser. O que está acontecendo nessa onda? Ela está se propagando, está tendo uma oscilação. E nesta onda eu tenho pontos importantes. Quais são esses pontos? O ponto alto da onda é a crista, que os velhos falavam, nossa, você está na crista da onda. É a mesma que o povo chamava os outros de broto. E aí, broto? É uma gíria nova, tá? Aí moderna. A crista, lembra do galo? Que a crista do galo fica em cima da cabeça. A crista de galo é outra coisa. A parte mais baixa da onda é o vale. Então aqui nós temos o nosso amigo vale. Só lembrar do Vale do Ivaí. Aí, olha só quem diria, não? Geografia na aula de física. Que é uma região que você tem uma região mais baixa, cercada por regiões mais altas. No caso, normalmente, não é uma regra, em regiões mais baixas você tem um rio, porque você está mais próximo de lençóis freáticos. Então, ou água em geral. Então você tem o Vale do Ivaí, que é a parte mais baixa aí da região, que é onde vocês moram. Então, o Vale da Onda é o ponto mais baixo. O nó e o nodo, que é o mesmo nome, tá? Um é o nome que a gente usa atualmente, o outro é o nome antigo, vamos dizer assim. Tá? Aqui eu tenho o nó ou nodo. É igual, eu estava dando aula de transformações gasosas para o segundo ano, é igual isotérmica. Nós hoje falamos todos isotérmicos. Transformação isotérmica, ou isocórica, isométrica. Isotérmica é só isotérmica, estou confundindo. Isotérmica.
Mas você pode encontrar livros mais antigos, professores mais antigos, principalmente na graduação, dependendo do curso que vocês forem fazer, que eles vão falar isoterma, tá? Que era um jeito que era mais comum ser falado antigamente, igual mol. Mols, a gente fala mols. Mas o mais antigo vai falar moles, 15 moles. Mas não tem nada a ver aqui, eu estou viajando. Então, o nodo é aquela posição em que a onda não se move. Porque quando essa onda está oscilando, ela tem esse comportamento. Eu vou fazer aqui para depois apagar, tá? Porque vai ficar horrível. Aqui, ó. Ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela vai oscilar em torno desses pontos. Até que não ficou tão ruim. Vou deixar aí. Então, como ela vai oscilar em torno desses pontos... Deixa eu fazer vou dar uma roubadinha aqui, que eu tenho uma ferramentinha que eu consigo fazer um negócio aqui. Esses pontos não se movem. Eles têm deslocamento zero. E aí você tem essa posição de equilíbrio, que são os nós ou os nodos, que depois serão importantes quando a gente for estudar acústica, tá? Os harmônicos das ondas, dos instrumentos musicais, mas aí mais para frente. Tá? Esses são os pontos da onda, só que tem mais uma informação da onda que é extremamente importante, mais importante que tudo isso aqui que eu passei, que é o comprimento de onda. Então, o que é um comprimento de onda? É a distância que a onda percorre para fazer o movimento completo. Eu vou fazer aqui, agora eu vou apagar, tá? Porque vai ficar estragado. A onda sobe, depois ela chega aqui. Quando ela vai para a parte de baixo, ela não está repetindo o movimento, é um movimento diferente. O movimento de subida é diferente do movimento de descida. Depois que ela fez essa ondinha aqui, esse 2 meio deitado aqui, tá? Ou S, dependendo do lado que você deitar aqui, Z, sei lá. Ela começa a repetir o movimento. Tá? Ela pode repetir a partir desse ponto, ela pode repetir a partir, por exemplo, daqui para cá, ó. Importante que é uma subida e uma descida, um calombinho para cima e um calombinho para baixo. Isso é o comprimento de onda, é a distância que ela percorre para fazer isso. É a distância entre duas cristas, é a distância entre dois vales, ou é a distância de dois nós. Presta atenção, distância de dois nós. Não é distância entre dois nós. É a distância de dois nós. Você anda um nó e depois anda outro. Tudo isso é o comprimento de onda, lambda. Vou colocar ele até aqui em destaque. O lambda, que é um H invertido, né? Então aqui eu tenho o comprimento. Deixa eu ver se não está cortando, não. Comprimento de onda, tá? Que é o movimento completo dessa onda. Tem uma outra informação que eu não coloquei ali, que é a amplitude, né? Que é quanto que a onda sobe ou quanto que a onda desce em relação à posição de equilíbrio. Vocês vão trabalhar com ondas que a amplitude de para cima é igual a amplitude para baixo. Tá? Então aqui eu tenho a amplitude. Certo? Então temos aqui a amplitude da onda. Amplitude modulada, quando você tem um dispositivo que vai modular, vai controlar as coisas a partir da amplitude, você tem o AM, que é a rádio AM. Quando você tem a frequência, que é uma outra propriedade da onda, que a gente já vai discutir, modulada, o dispositivo vai controlar a frequência, você está falando da rádio FM. Então a rádio AM e a rádio FM, elas têm uma variação no que elas estão modulando, o que elas estão usando de parâmetro ali para funcionar. Tá? Mas tudo tem origem nas características da onda. Então o comprimento de onda é a distância... percorrida pela onda para realizar um ciclo completo, tá? Que é uma subidinha, uma descidinha. Beleza? Ou começar lá em cima, descer até o ponto mais baixo e voltar até o ponto mais cima, mais alto, ou o inverso, né? Isso são as características assim geométricas da onda. A partir de agora, a gente vai começar a analisar as características físicas da onda. Quando eu digo física, não que aqui não seja, tá? Mas eu digo
coisas que você tem alguma propriedade associada, não só uma distância, que ali o comprimento já é, mas a distância ainda não. Então, vamos falar de frequência e período, porque se uma onda, ela se repete, se é um movimento cíclico, eu tenho frequência e período. As pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, tá? Porque senão eu vou desembestando. Apesar que eu acho que, para a maioria, esse conteúdo tá bem tranquilo. Mas podem perguntar aí, tá? Pode perguntar no privado, pode liberar o áudio, pode soltar rojão. Frequência aí. Período. Então, nossa senhora. Frequência paga e período. Bom, qual que é a diferença entre esses dois? Deixa eu fazer um rolezinho aqui. Não, ficou feio. Aí. Frequência. Deixa eu ver que não vai arriscar aqui em cima do coisa do colégio. Frequência é quantas vezes alguma coisa acontece, tá? Então a gente vai utilizar para frequência a letra F minúscula, tá? É quantas vezes um fenômeno ocorre, deixa eu colocar aqui, em determinado período. Ou seja, você precisa estabelecer um tempo. Ainda não, Silvanino, aguenta aí. Determinado período. Tá? A unidade de frequência é Hertz. Na verdade é 1/segundo, tá? É a unidade de verdade. Só que aí a gente chama isso de Hertz. Ou Hertz, se você quiser ser frescurento. Tá? Então, meu monitor é gamer, tem 140 Hz, 144 Hz. 144 vezes por segundo é uma imagem projetada na tela. Há uma imagem projetada na tela. E período é o tempo fechado. Então, eu lembro que ano passado eu falei assim para vocês, quantas vezes vocês vêm para o colégio? 5 vezes por semana. 5 vezes é a frequência, a semana é o período. É o T maiúsculo para diferenciar do tempo, do ΔT, tá? Então, é um tempo cíclico. Cíclico. Que se repete. Que se repete. De um acontecimento regular. Vou colocar aqui para ficar bonitinho. Por exemplo, uma semana, um dia, um ano, uma década, um mês, qualquer coisa que se repita. Vou dar o mesmo exemplo que eu falei no passado, provavelmente, tá? Por exemplo, o ciclo menstrual, que a gente usa a palavra ciclo aqui, a palavra ciclo no Brasil, na língua inglesa o termo é período. Eles não usam o termo ciclo, eles usam o termo período porque é algo que se repete, tá? Então, qualquer coisa que se repita no intervalo mais ou menos regular, né? Pode ter pequenas oscilações ali, você tem um período. No caso da onda, é o tempo dela fazer esse movimento completo. É o tempo do tal do lambda. Tá? E a relação entre esses dois é fácil. Para calcular a relação entre frequência e período, é uma foto. Vocês viram esse movimento circular já? Ou vocês estão vendo esse movimento circular, não estão, com o Renan? Se não me engano, é isso que o Renan está passando, não é? E eu estou falando de bobo de novo? Alguém confirma para mim, fazendo um favor aí, para não deixar eu falando sozinho. Ou desconfirma. É isso, né? Beleza. Bom, agora já foi. Reforçou, né? Então temos aqui o nosso amigo período. E aqui o nossa amiga frequência. Como por enquanto a gente vai trabalhar com ondas, principalmente luz, que vai ser o nosso próximo assunto, aqui não faz sentido a gente falar do RPM, tá? A transformação de RPM para Hertz, que é dividir por 60, porque as ondas de luz têm uma frequência extremamente alta. E a gente não vai medir as ondas de luz por RPM, sim por
em hertz, e as ondas sonoras também, na verdade, tá? O RPM faz mais sentido para a parte mecânica, de engrenagens, coisas assim do gênero, tá bom? Vocês querem um tempinho para copiar antes de eu ir para o próximo pedaço aqui, ou não precisa? Se vocês quiserem, eu espero aqui, não tem problema não. Que é o que eu vou falar no próximo tópico aqui, é a classificação das ondas. Onda mecânica, eletromagnética, PTT, transversal, longitudinal, todas essas conversas aí. Se vocês querem um tempinho, se vocês quiserem um tempo, vocês me avisem aí, senão eu já pulo para frente. Bom, beleza. Então, enquanto eu vou pulando aqui os slides, vocês podem responder a chamadinha do sucesso, que é o que muita gente está esperando para ir dormir. Então, responda a chamadinha. Enquanto isso, vamos falar das classificações das ondas, então. Tá? Como que a gente pode classificar as ondas? Tem 3 maneiras. A gente pode classificar a onda a partir da natureza, o que é a onda. A gente pode classificar a onda a partir do tipo de oscilação que ela tem e da propagação dela, se é em 1, 2 ou 3 dimensões. Aqui eu vou começar pela classificação da natureza. Tá? Então, quando eu estou falando da natureza da onda... Pera aí, gente, estão batendo palma aqui na frente de casa. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou continuar. Em relação à natureza, como eu estava dizendo, aqui eu estou preocupado com o que está sendo perturbado. Ixi, vai travar tudo aqui. Pera aí, eu vou fechar e abrir meu programinha de novo. Quando eu estou falando da natureza, o que está sendo perturbado, tá? É o meio que está sendo perturbado que vai determinar a classificação em relação à natureza. Uma das ondas que a gente vai ver já na próxima aula é a onda eletromagnética, tá? Então aqui é o meio que é perturbado. Oh, palavra difícil. Perturbado. As ondas mais comuns, acho que na apostila de vocês só tem 2, tá? Não sei se a terceira vai estar citada, porque ela é meio novinha aí. A onda mecânica, a onda eletromagnética e a onda gravitacional. Tá? Essa última eu não sei se tem na apostila de vocês, sinceramente, porque eu não fui ler a apostila. Qual que é a diferença desses 3 tipos aqui? A mecânica, você está falando de meios mecânicos, você está falando de átomos, de matéria. Então é quando você tem uma oscilação, uma onda que viaja nos átomos, apenas onde existe átomo. Sólido, líquido, sólidos, líquidos e gases. Então, ondas que precisam de um meio material, tá? Então, exemplos desses tipos de onda. Onda em cordas, né? Qualquer instrumento de corda, violão, viola, baixo, piano, qualquer coisa que tenha corda. Berimbau. O som talvez seja o mais importante aqui. O sonar é a emissão de som, normalmente no mar, né? Que você emite um pulso sonoro, que faz barulho, literalmente faz barulho. Esse som vai e se ele encontrar um objeto, ele reflete, ele volta. E aí, dependendo da distância, você sabe de ida e volta do som, o tempo que ele demorou para ir e voltar, você sabe que se existe um objeto ali ou não. Aquele somzinho que faz tipo... Pi, pi. Aí se tem alguma coisa no caminho, volta o som. O cara fica lá, quem alguém já viu algum filme com radar aí, de submarino. Tem um filme quem tem a Apple TV lá, aquele Greyhound. Filme bom, de batalha de navio. Que o cara fica lá com um radinho assim, ouvindo, vendo se ele consegue perceber o som. Qualquer objeto com uma dimensão razoável vai refletir. Então, algumas baleias foram torpedeadas na Segunda Guerra quando eles achavam que era um submarino, mas não era. Tá? Então, alguns torpedos foram gastos em baleias. Fica a curiosidade para vocês. A onda eletromagnética são ondas em campos eletromagnéticos.
eletromagnéticos. Tá? Aqui uma coisa importante, tá? Vocês vão ter que aceitar uma informação que eu vou passar agora. Igual vai acontecer na próxima aula aí, vai estar gravada. Que depois quando vocês forem assistir. Que sempre que um campo elétrico está variando no espaço, sempre que tem uma variação do campo elétrico, existe uma variação do campo magnético associada. Sempre, tá? Essas coisas andam juntas, é uma propriedade da natureza. A natureza tem essa propriedade. Então, aceitem isso, porque toda vez que você tiver uma onda eletromagnética, tá? Você vai ter a parte elétrica e a parte magnética ali, perpendicular. Vocês já viram isso na parte de óptica, mas vamos dar uma passadinha por cima. Aqui, nesse caso, os exemplos. A luz, né, visível, raio-x, o radar. O radar é o que usa para avião, tá? Você tem que jogar uma onda eletromagnética que vai bater no objeto e vai voltar. Por isso que um jeito de fugir de radar é você voar em baixas altitudes, tá? Bem baixo mesmo. Porque quando você está muito baixo, sei lá, 20, 30, 40, 50 metros, 100 metros do solo, que é extremamente baixo para um avião, tá? As ondas que são emitidas por esse radar acabam chocando com o chão e se dispersando. Tá? Então, o radar é uma onda eletromagnética, o sonar é uma onda sonora, uma onda mecânica. O sinal de Wi-Fi, tá? Ultravioleta, infravermelho. Isso a gente vai falar, eu vou falar mais na aula que está gravada ali para vocês, sobre essas ondas eletromagnéticas. Como a onda eletromagnética não precisa de matéria, ela ocorre também no vácuo, assim como a onda gravitacional. Elas ocorrem no vácuo e onde tem matéria. Vocês estão respirando e tem luz chegando em vocês, que é gás, que tem o gás em volta, sólido, líquido, a luz passa normal. Então, ondas eletromagnéticas passam normalmente. Claro que algumas são absorvidas, outras não. Por exemplo, o vidro, se não me falha a memória, o vidro absorve o infravermelho, não deixa o infravermelho passar, é isso? Acho que é. Não, ele reflete o infravermelho. Ele reflete o infravermelho, é isso mesmo. Ele reflete o infravermelho e só deixa a luz branca, a luz visível passar. Tá? Então, ondas diferentes eletromagnéticas têm comportamentos diferentes, mas é tudo onda eletromagnética. A gravitacional, Renato, a onda de rádio eletromagnética, aquela de transmissão de rádio, que você sintoniza. A onda que sai do rádio é um som, tá? Mas quando falar ondas de rádio, é ondas de rádio, TV. Só uma curiosidade aqui para vocês. Meu Deus, como fala? O 5G, ele só foi liberado, está sendo liberado agora, porque a gente precisava primeiro tirar a TV antiga, a TV transmitida por aquelas anteninhas de escama de peixe, tá? Que era a TV analógica, porque a TV analógica usava uma onda de TV, de rádio, que seria a mesma banda que depois estava reservada para o 5G. Então, todo esse negócio de TV digital no Brasil, de trocar o seu aparelhinho para uma TV, né, tá? Não é só para melhorar a qualidade, porque a transmissão melhora muito mais na TV digital, tá? Mas é para liberar uma banda que não seria mais usada, que não era mais usada, para você conseguir colocar o 5G. Cada tipo de internet de celular e telefonia móvel tem uma banda separada, tem uma frequência associada, tá? E a gravitacional, que foi descoberta há poucos anos atrás, sempre existiu no universo, mas foi descoberta há pouquíssimos anos atrás, são ondas em campos gravitacionais, tá? Ondas em campos gravitacionais. Isso aqui provavelmente, gravitacionais, não vai ser cobrado de vocês em momento nenhum. Então tá mais como curiosidade. Para você ter uma onda realmente mensurável, que deforme o espaço-tempo, que é um conceito que a gente vai ver só mais para frente, tá? Você precisa de muita energia. Então são estrelas colidindo, buracos negros colidindo, tá? Um engolindo o outro. Aí a gente está falando de energia necessária para isso, tá? Então, por sinal, a mensuração da primeira onda gravitacional aqui na Terra foi de uma colisão entre dois buracos negros, né? Que um acabou absorvendo o outro ali. Então, por exemplo, a colisão entre dois buracos negros.
Tá, peraí, já vou ler o que você mandou aí, tá, jovem? Entre dois buracos negros, tá? É isso aqui o que vai resultar na onda gravitacional, tá? A colisão não é a onda gravitacional. Isso aqui vai gerar uma onda gravitacional que é uma perturbação na gravidade. E aí você tem uma perturbação no espaço, nas dimensões de espaço, e você tem uma pequena oscilação das coisas no universo em relação ao tamanho. Tá? É muito, muito pequeno. Tá? Não é à toa que demorou aí 80, 90 anos para ser descoberto. Tá? A gente precisa de laboratórios gigantescos, quilométricos, para conseguir descobrir isso aí. Pessoal, passou um minutinho da aula, deixa eu só ver o que o Renato perguntou aqui. Um exemplo, uma fusão de estrelas ou buraco negro, qual seria o tipo de onda? Ela vai emitir um monte de coisa ali, tá? Vai ter energia liberada quanto é tipo. Mas a onda seria uma onda gravitacional, tá? Se emitir luz, vai ter onda eletromagnética. Mecânica, não. Porque não tem atmosfera, não tem gases, nada em volta ali. Um exemplo de onda mecânica, quem vê a explosão lá no Líbano, né? Aquela onda de choque que se espalhou depois da explosão é uma onda mecânica. Tá? É o gás se expandindo rapidamente, tá? Você tem uma onda, uma dispersão de energia muito grande, só que no momento da explosão, aquela onda de choque, ela não carrega matéria. Isso que é mais interessante. Ela não carrega, por exemplo, pó. Depois que ela passa a onda, aí você tem o vento que vem atrás. A diferença de pressão vai gerar uma corrente de ar. E aí vem aquele monte de poeira. Então tem um vídeo filmado dentro de um carro que a pessoa estava filmando, tá lá pegando fogo o negócio, daqui a pouco tá longe, sei lá, uns 2 km, 1 km, sei lá. E explode lá o negócio de vez. O carro destrói inteiro, voa vidro, voa tudo para quanto é lado, banco para tudo quanto é lado. Então assim, é uma onda de choque. É isso que as bombas, granadas usam para matar. Não é a explosão, não é o fogo. A não ser o napalm na época da Guerra do Vietnã. Que é um agente químico que queimava tudo para queimar a floresta lá para conseguir achar os Vietcong. E não acharam, tá? É a onda de choque. Então a explosão lá, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki é uma explosãozinha pequena, pensando no regaço que a bomba foi. Toda aquela destruição em volta que vocês veem em fotos, que está quase nivelado, é a onda de choque que foi limpando aquilo, não é a explosão em si. A explosão só gerou a onda de choque, tá? Pessoal, passou aqui 2 minutinhos, então foi mal aí. Eu preciso falar só mais 2 coisinhas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui mesmo, e eu vou continuar gravando, vou fazer uma pausa aqui na minha gravação, e vou continuar gravando só para falar da onda transversal e da onda longitudinal, só. Mais 3 minutinhos, 4, 5 minutinhos, e aí quando eu subir esse vídeo, que acabar essa aula, eu vou subir todos os vídeos da manhã que eu preciso subir, eu aviso vocês lá no WhatsApp, vocês assistem esse pedacinho para depois vocês assistirem a outra aula, porque eu vou usar o termo transversal lá, tá? Só por causa disso. Tá? Mas quem quiser ver outro momento aí, também fique à vontade. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Vou ficar um tempo aqui ainda logado. Se não tiver dúvida, boas aulas aí no dia, boa semana. À tarde tem aula do Risada, tem o vídeo postado meu daqui a pouquinho lá também. E amanhã tem vídeo aula gravada. É isso aí. Bom final de semana e nos vemos semana que vem. Fechou? Então, até mais, galera. Opa, continuando aqui rapidão, nossa aula. Tá? Já tirei aqui a tela, vocês já foram embora. Para falar da classificação em relação à oscilação, tá? Que eu fiquei de passar aqui para vocês. Então, quando a gente vai classificar a onda em relação à oscilação, e eu vou ter que reiniciar meu programa aqui de novo. Eita. Que ele tá travando. Oscilação. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Quando eu pauso a gravação no OBS, ele dá essas loucuras aqui. Então, vamos lá. Beleza? Tá? O que eu estou preocupado é como está acontecendo a oscilação em relação à propagação de energia, em relação à propagação, não, ao estudo, à propagação, a propagação, acho que é classe mesmo, sei lá, a propagação de energia. Então, quais são as ondas aqui? Nós temos a onda transversal,
a onda longitudinal e a onda... A mista vai cortar aqui, então vou fazer esse canto. E a onda mista. Bom, temos o eixo, tá? Aqui eu vou fazer um eixo para a onda transversal. E já vou deixar aqui pronto o eixo para a onda mista que nós vamos usar daqui a pouco. Bom, e a longitudinal, deixa eu fazer um negócio aqui que vocês não conseguem enxergar, mas eu preciso fazer para depois de fazer o desenho aqui. Pronto. Então, beleza. Na onda transversal, eu tenho a oscilação ocorrendo. Meu Deus. A oscilação ocorrendo em um sentido, em uma direção, desculpa. Então, aqui eu tenho a oscilação. Tem a mãozinha aqui da pessoa, ó, balançando a cordinha. Tá? A oscilação ocorre, nesse caso, para cima e para baixo. Tá? Ocorre aqui também, ó. E a energia está saindo de um lado e indo para o outro. Está saindo do lado esquerdo, aqui onde a mão está balançando, e está indo até o outro lado da corda, até a outra extremidade da corda. Então aqui eu tenho a energia se movimentando. Tá? A energia não é um vetor, aqui é a direção de propagação da energia. E este ângulo formado entre a oscilação e a propagação de energia é de 90 graus. Tá? Então, esse é o tipo de onda transversal. Qual que é o tipo mais comum de onda transversal? Ondas em cordas, né? Igual aqui. Eu fiz aqui esse exemplo com uma corda. E as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas todas são transversais. Só que aí vocês vão ver no próximo videozinho que já está gravado, em sequência dessa aula. Tá? Mais especificamente a onda eletromagnética, como que é esse desenho. Na longitudinal, o ângulo é de 0 graus, ele tem a mesma direção e sentido, mesmo sentido. Então imagina aqui um alto-falante e aqui a orelha de um ser vivo, uma pessoa aqui, tá? Entre esses dois eu tenho um gás parado aqui. Vamos pegar essa caneta aqui. Eu tenho um gás parado em repouso entre... Tá? E aí o alto-falante começa a funcionar. Ele começa a dar aquela movimentada, que a gente viu o alto-falante funcionando lateralmente. E ele vai gerar regiões de alta pressão e baixa pressão, porque ele vai empurrar o ar. Esse ar empurrado, ele vai comprimir o ar que está aqui nessa região. Depois ele vai se expandir, vai comprimir e vai expandir. E essa energia vai se propagando. E eu tenho uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Eu tenho a oscilação ocorrendo neste sentido aqui. Tá? Aqui eu tenho a oscilação. E a energia está se propagando do alto-falante para o ouvido da pessoa. Tá? Professor, e nesse caso aí, o que acontece com o comprimento de onda? Porque no caso de cima, o comprimento de onda está aqui, ó. Aqui o comprimento de onda está da parte dessa... Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui, ó. Nas regiões de máximo, onde você tem maior pressão. Tá? Seria, por exemplo, a amplitude máxima da onda. Seria o equivalente à amplitude máxima da onda. Voltei porque me ligaram mais uma vez no meio da aula. Ô, gente, hoje tá complicado gravar, hein? Então, nesse caso, é 0 graus. O exemplo maior de onda longitudinal, tá? É o som. E a onda mista é quando você tem uma oscilação que ora é na mesma direção e ora é perpendicular. Tá? Então, o exemplo clássico de onda mista é a onda do mar, em que eu tenho uma oscilação que ocorre desta maneira aqui, ó. Esse aqui é um ponto, eu já vou explicar para vocês o desenho, tá?
Esse aqui é um ponto da água do mar, que está aqui. E aí esse ponto tem este movimento, sendo que a onda está vindo da esquerda para a direita. Ela está indo da esquerda para a direita. Vou fazer mais para baixo aqui, peraí. Que eu tenho a energia. Tá, não cortou. Energia. O exemplo. A onda do mar. E de novo tá travando o negócio aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu minimizar aqui, ver se para de travar um pouco. Não. Tá. Então o que está acontecendo aqui? Você coloca, por exemplo, nesse ponto azul aqui no meio, uma rolha. Tá? Uma rolinha. E aí você tem uma onda chegando. Na hora que essa onda chega, essa rolha vai subir, tá? Ela vai estar, por exemplo, aqui. Ela vai subir, vai se deslocar para frente, porque a onda está passando, né? Vai, quando chegar a parte do vale da onda, vai vir para baixo e vai dar uma recuada para trás e depois ela volta para a posição original. Então eu tenho em volta desse ponto uma oscilação que ocorre tanto perpendicular quanto na mesma direção e sentido, tá? Então por isso que é uma onda mista. Então, em torno de um ponto você tem essa oscilação. A onda chega, você começa a subir, quer ver? Esquece esse ponto no meio. A onda chega na rolha, tá? A rolinha está lá na água parada. A rolha começa a subir, porque a onda está passando. Depois que a onda passa, você tem um recuo, tá? E para variar, mais uma pessoa chegou aqui na frente de casa. Hoje, gente, tá complicado, hein? Aguenta mais um pouquinho. Pronto, voltei. Agora é definitivo. Tá? Então, a onda mista é essa que tem essa característica, como o próprio nome diz, mista, tá? Do comportamento. As mais importantes são longitudinal e transversal. E aí, no próximo conteúdo que a gente vai seguir, que é a onda eletromagnética, pelo menos por enquanto, a gente vai falar da transversal. Tá bom? Então, jovens, já deu 37 minutos aqui de gravação. Claro que tem toda a aula que já foi explicada antes, mas eu acho que por aqui tá bom. Tá? Então, depois dessa aula, vocês assistam a aula de onda eletromagnética. Tá? Espectro eletromagnético. Beleza? Qualquer coisa, me procurem pelo mundo. E falou, até mais.